Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado dessa noite é Jaime Leitão, que é arquiteto e construtor. Jaime é fundador da Reata há 36 anos no mercado e tem uma visão bastante específica em relação à situação urbana de Fortaleza. Jaime, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre esse aspecto do urbanismo aqui na capital cearense. Qual é a sua visão em relação a hoje a situação urbanística da cidade? Boa noite, Rogério. Agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre a cidade, né? Eu sou arquiteto de formação. Há 36 anos a gente começou uma empresa de construção, que é a Reata. E eu comecei porque eu, vamos dizer assim, não estava muito feliz com o que acontecia com os meus projetos. Às vezes eu projetava coisa de uma forma e construía de outra. E a gente, então, começou a Reata e a coisa deu muito certo. A gente tirou os muros que tinham naquela época dos prédios, colocamos grade. A grade virou quase que referência em Fortaleza. A gente começou a transplantar árvore, começamos a colocar obras de arte nos recuos, né? Coisas que, enfim, que valorizam não só a edificação, mas o entorno, né? E isso é uma coisa que, felizmente, deu muitos frutos. Eu devo dizer que o nosso trabalho influenciou de forma muito positiva o setor inteiro. Eu acho muito bacana, regionalmente mesmo, até além de Fortaleza. Mas a gente sempre tem que ficar muito atento para que a nossa atuação se dê na forma de beneficiar, de melhorar o entorno, de melhorar a calçada, melhorar o passeio, porque a minha tese é de que quanto melhor for o espaço urbano, mais gente vai estar caminhando na rua, mais valia urbana, melhor padrão de vida, mais árvore quer dizer menos temperatura, né? Então é um ganha-ganha. Mas, Jaime, essa sua linha de pensamento hoje é uma tendência que a gente pode dizer que as construções de imóveis hoje, de prédios hoje, seguem essa linha ou há uma resistência ainda muito grande quanto à questão de ter, vamos dizer, esse entorno do prédio com uma visão melhor, preocupado, vamos dizer assim, com o cenário urbanístico ali do bairro? Eu acho que é uma tendência muito forte no mercado hoje. Acho que em São Paulo tem uma empresa relativamente nova, que é a Ideias Arvos. A empresa deve ter 10 anos, muito menos obra do que a gente. E a Ideias Arvos é uma empresa hoje que vende muita arquitetura em São Paulo. Então, hoje há uma discussão para se fazer fachada ativa. O que é fachada ativa? É que a pessoa, ao caminhar na rua, entre os prédios, tenha lojas voltadas para a calçada, tenha árvore voltada para a calçada. Não transformar o passeio numa área de exclusão, tá? E isso é muito importante até como indutor de segurança ou de uma sensação de segurança. Se você tem um passeio que isola o pedestre, você coloca o pedestre numa sensação de insegurança, tá? E quanto mais gente caminhando na rua, mais baixo o índice de criminalidade e maior o padrão de vida daquela cidade. Se eu tivesse assim que dar uma definição muito simplória do que é uma boa cidade, e acho que isso sempre valeu e continuará valendo, a cidade boa é aquela que te dá vontade de caminhar nela, tá? A cidade ruim é a cidade que não foi feita para ninguém caminhar por ela. Por exemplo, as pessoas aqui quando viajam e vão para a Europa, vão lá para Lisboa, vão para Madrid, vão para Paris, vão visitar cidades que são exemplo de fachada ativa. Ou seja, se você anda em Lisboa, ou anda em Paris, ou anda em Madrid, você vai andar o tempo inteiro em calçadas largas, arborizadas, cheias de loja, de café, e você em nenhum momento se sente isolado, né? É por isso até que a gente tem feito algumas críticas aqui a algumas edificações que estão recorrendo a estacionamentos elevados, né? Que estão chamando de paredão de estacionamento. Eu acho uma coisa negativa, porque você, ao fazer isso, você exclui o transeunte, você prejudica a vizinhança, prejudica a ventilação, e o ideal, eu sou da opinião, pelo menos a Reata faz assim, todos os nossos prédios, todos os nossos projetos, a gente enterra todo o estacionamento. Até é o subsolo, o estacionamento com subsolo. Um subsolo, 2, 3, 4, até 5. Vamos fazer agora um prédio com 5 subsolos.
A gente tem que pensar que esses prédios são feitos para o futuro. E eu devo dizer que eu tenho uma impressão que daqui a 15 anos ou 20 anos, as pessoas não vão ter tanto carro quanto tem hoje. Você já vai ter carros, a tecnologia está disponível, você vai ter carros autônomos. E você vai chamar lá o teu Uber pelo aplicativo, vai chegar um carro lá para você, sem motorista, você vai entrar na saleta que vai ter lá dentro do carro e você vai lá tranquilamente usando teu smartphone, mandando mensagem, lendo alguma coisa, né? E ela vai te deixar onde você vai. E uma coisa, isso é tão claro que as gerações novas, eu sou de uma época em que o cara fazia 18 anos de idade, o sonho de qualquer adolescente era tirar a carteira e ter um carro, né? Hoje eu conheço adolescente, jovens de 18, 20, 23 anos que nunca tiveram um carro, nem querem ter carro. E nem querem o carro, né? E nem querem continuar andando aí através do aplicativo, né? As coisas estão mudando e eu desconfio que vão mudar numa velocidade muito maior. Então, esses paredões, esses estacionamentos elevados, um belo dia vão ficar ociosos, né? Se eles estiverem enterrados, eles vão servir para depósitos, né? Quem sabe depósito de logística, né? Quem sabe a Amazon vai ter depósitos espalhados pela cidade, né? Para drones entregando mercadoria. Então, a gente tem que pensar nas consequências disso. É melhor ter uma cidade arborizada. Mas, Jaime, dentro dessa perspectiva do que você está falando, o desenho urbano hoje de Fortaleza, ainda existem muitas edificações, muitos prédios nesse sentido de serem fechados para a rua e dificultar exatamente essa relação com quem está do lado de fora do empreendimento? Eu diria que uma obra muito importante para Fortaleza hoje seria um projeto Passeio de Fortaleza, vamos chamar assim. Eu sei que é difícil para um prefeito fazer esse tipo de obra na extensão inteira, mas eu proporia, talvez fosse uma coisa razoável, pensar num pequeno perímetro inicial para as pessoas verem a diferença. A primeira coisa que eu proporia seria a retirada de carros estacionados em cima de passeio. Os lojistas vão brigar, vão achar que vão se prejudicar com isso, impressão, ilusão, mas eu tiraria os carros de passeio, eu colocaria a fiação subterrânea e promoveria plantio de árvores e padronização do passeio. Passeios planos para as pessoas caminharem. Você andando em Fortaleza hoje, mesmo nas regiões mais caras da cidade, você vê que uma pessoa não consegue andar 50 metros na calçada, porque tem carro estacionado e a pessoa desce para o asfalto, as motos ficam passando, tirando fina, né, na pessoa, e a calçada está toda ocupada por carros. Isso é uma invenção, inclusive, muito nossa, né? Não tem isso em São Paulo, no Rio, Recife, eu desconheço. Outras capitais que tenham esse tipo de instituição de passeio voltado para estacionamento. Então, Fortaleza precisa tirar outdoor do espaço público, acabar com esses telões de LED, que são absurdos, né? Tu leva uma multa se estiver olhando o celular. Mas tem um telão de LED do tamanho de uma sala, chamando a atenção dele em via pública. Como é que pode? Por que você é multado se você estiver olhando uma tela desse tamanho e tem um telão enorme que está distraindo os motoristas, né? E não é só um, são vários. São vários, né? Então, isso tudo tem que ter controle sobre isso. E colocar a fiação subterrânea, a prefeitura está anunciando que algumas áreas agora vão ter fiação subterrânea, plantar árvores e aí exigir uma contrapartida dos lojistas, né, que é a retirada de carros de estacionamento, fazer as calçadas planas e botar as pessoas para caminharem. Se tiver mais gente caminhando em Fortaleza, a cidade vai ficar melhor para todo mundo, vai ficar mais segura, vai ter menos assalto na rua. Se você tiver árvore, a temperatura da cidade vai cair, né? E a minha preocupação em relação a isso é que não há nada entre assim, a verticalização não é um problema em si, tá? O problema é o que você faz com os recursos e com os passeios. Verticalizar em si é uma coisa boa, inclusive. Hoje existem linhas de planejamento urbano que pregam que as cidades verticalizadas e adensadas, elas são mais sustentáveis do que as cidades espalhadas, né? Se você olhar o modelo de cidade americana, por exemplo, tipo na região de Los Angeles, que a pessoa pega o carro e anda 40 quilômetros para ir numa farmácia, roda numa rodovia. Isso não é uma boa cidade. A cidade boa,
para usar um exemplo brasileiro, é o Leblon. É você descer de casa, andar na calçada, tá lá o teu bar, encontra os amigos, tem banca de revista, não sei se tem banca de revista hoje, mas banca de revista, tá lá onde você tem o teu médico. Quiosque lá, né? E você resolve tua vida caminhando. Essa é a boa cidade. Já vamos falar um pouquinho sobre essa questão da segurança, né? Existem pessoas que têm uma visão de que estar seguro é estar numa edificação ali que está cercada, com um muro alto. Vou citar aqui um exemplo, eu já morei aqui em um prédio, aqui no bairro Cocó, que antigamente ele era cercado por grades. E hoje ele subiu o muro, né? Muro alto, o que, de certa forma, fez com que os condôminos perdessem a visão externa, a visão do parque e até a questão da ventilação. Mas muitas dessas decisões, às vezes, estão associadas à história de se tornar mais seguro. Você já teve a oportunidade aí de falar de que a segurança também não está só em relação a quem está dentro do prédio, mas também em relação a quem circula na parte externa, principalmente no passeio. O caminho deveria ser esse, né? Não é só pensar em quem está dentro, mas também em quem está fora, né? Olha, quando a gente começou a Reata, eu volto a dizer, o padrão em Fortaleza era que os prédios tinham muro. E um colega, um arquiteto de São Paulo, que trabalha com paisagismo, né, o Benedito Abud, ele me disse uma coisa, ele veio dar uma consultoria para uma obra e ele me fez alguns comentários que eu jamais esqueci. E ele disse, Jaime, a arquitetura daqui é boa, mas a área de baixo, vocês muram tudo, né? Colocam cerâmica no pilotis. Quanto menos você puder colocar piso, mais árvore, mais planta, grade, porque grade deixa passar a ventilação. E a gente começou a fazer isso nos nossos projetos e uma coisa que a gente sempre colocou, olha, é mais seguro para quem está fora e para quem está dentro. Você faz um muro e o sujeito, de alguma forma, consegue invadir, ninguém percebe o que está se passando lá dentro. Nenhuma pessoa que vai fazer um mal feito, vamos dizer assim, quer exposição. Então, na hora que você tem transparência, a coisa fica muito mais segura para quem está dentro e para quem está fora, né? Então, eu acho, além da ventilação, além do fato de ninguém pichar grade, né? E você investir pesado em arborização. Arborização para tornar a rua sombreada. E uma cidade como Fortaleza era para você andar 1 quilômetro aqui debaixo de sombra. Falando aqui sobre essa questão dos veículos, que você colocou o quanto é importante você trabalhar com a questão do estacionamento no subsolo. Isso deixa, de certa forma, a obra mais cara e há um tempo maior para que essa edificação ela fique pronta. De qualquer maneira, tem um nível de sustentabilidade muito maior, não é? Claro, veja, hoje eu tenho que, vamos dizer assim, eu gasto algum tempo com meus condôminos, que estão explicando, olha, mas aquela obra ali está subindo mais rápido. Eu disse, olha, está subindo mais rápido porque eles vão fazer um paredão de estacionamento. Nós não vamos fazer um paredão de estacionamento, nós vamos enterrar aqui 3 subsolos. Mas a minha área de lazer vai estar ao nível da rua, com árvores e tudo, vai ficar muito melhor para a vizinhança. O prédio vai ter mais valor. Não tem sentido você criar uma área de lazer para um morador de um prédio lá no 3º andar, né? É uma coisa que nega a cidade, nega a convivência. E o vizinho, como é que fica, né? Então, a gente tem que pensar que os edifícios estão aí, mas eles têm a obrigação, na minha opinião, eles têm como missão melhorar o espaço público. Você não vai fazer uma obra, eu não admito que uma obra minha, que a gente projeta, que a gente construa, vá piorar uma esquina ou vá prejudicar um vizinho. Ao contrário, eu quero que minha obra traga melhores condições de convivência, que não atrapalhe a ventilação, que deixe os pilotis livres, levar a obra de arte para a rua, plantar árvores. Se tiver que tirar uma árvore, você transplanta a árvore, mas você não corta, entendeu? Então, são valores que a gente, na minha opinião, o setor imobiliário tem a obrigação de levar mais valia para o espaço urbano. Jaime, a gente já está caminhando aí para o final do nosso programa. Gostaria de saber aí, por último, de você, como é que está a relação hoje em relação a quem constrói com o poder público, com as políticas públicas relacionadas a essa questão da urbanização da cidade? Olha, pessoalmente, nós temos tido uma boa relação com a prefeitura, com o prefeito, mas eu acho que há muito que se fazer.
uma crítica que eu faço não é a essa administração, mas é um processo que vem acontecendo nas últimas décadas. Aconteceu uma coisa que, na minha opinião, não é muito saudável, que foi a terceirização indiscriminada no serviço público. Eu quero lhe dizer que há 20 ou 30 anos atrás, quando eu tinha reuniões em órgãos municipais na aprovação de projetos, eu tratava com profissionais, com engenheiros, com arquitetos concursados que tinham 10, 15, 20, 30 anos de experiência e conheciam muito do assunto. Então, hoje, há uma espécie de tendência indiscriminada de terceirização que, na minha opinião, deveria ser proibida no serviço público. Terceirizar o serviço fim. Então, você não pode fazer planejamento urbano colocando na máquina pública milhares de terceirizados que estão ali, colocados por uma empresa única. Quando chega o novo prefeito, tira e coloca outros milhares de pessoas, essas pessoas não têm memória, você não sabe exatamente qual é o nível de preparo técnico, mas principalmente não tem experiência, né? E planejamento urbano é uma coisa que se faz com memória. Aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, né? Incentivar aquilo que deu certo, coibir aquilo que deu errado, não cometer o mesmo erro mais de uma vez, né? Então, eu exortaria a que os candidatos se comprometessem a fazer concurso público para arquitetos, planejadores, engenheiros, advogados, para refazer um serviço público. Não se faz planejamento urbano sem um serviço público profissional e prestigiado. Isso tem gerado muita burocracia na emissão de licenças, de alvarás? Às vezes você está lidando com profissionais que são jovens e que não têm, volto a dizer, falta experiência. Não é culpa deles, né? Mas, assim, você, na minha opinião, você precisa, na minha pequena empresa, eu tenho um pessoal qualificado, treinado e que eu brigo para mantê-los comigo, né? E qualificá-los cada vez mais. Se eu trocasse o meu pessoal, deixasse só as cadeiras no meu escritório e recebesse gente nova, eu acabaria com a minha empresa há muito pouco tempo. Então, você não pode controlar uma cidade que é a quarta cidade do país, com 2,5 milhões de habitantes, talvez mais agora, sem um corpo técnico qualificado. E, digo mais, um corpo técnico que continue, que seja concursado e que continue quando sair um prefeito e chegar outro. Para você ter continuidade no planejamento urbano, né? Não ter essa história de você começa um projeto, aí outra pessoa chega, não vou fazer o projeto do fulano, vou fazer o meu projeto, toma uma diretriz completamente errada. A cidade precisa de um arcabouço de planejamento urbano que atravesse as gestões, né? Através de funcionários concursados e qualificados e prestigiados na carreira pública. Jaime, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Vou agradecendo aí a sua participação e também para você que esteve ligado com a gente neste sábado. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui e a gente estará de volta no sábado que vem. Até lá.